Olá! Estamos iniciando mais um programa, um episódio do podcast Saúde e Movimento, aqui pela TV Galega, a imagem da cidade, né, de Blumenau. E nós estamos com uma pauta, um tema que é muito pertinente para a época que nós estamos vivendo, né? Dezembro, final do ano, férias, festas, viagens. E o nosso assunto é pets, uma responsabilidade de todos, né? A gente sabe que tem muitos animaizinhos que nessa época que as pessoas vão viajar, as pessoas colocam às vezes na rua, na estrada, largam os animais. Então eu trouxe duas pessoas muito especiais para conversar sobre vários assuntos referentes aos pets. Então fiquem ligadinhos que eu tenho certeza que muitas coisas novas vocês vão ouvir, tá? Estamos aqui hoje com a Rose Cristiane, estamos também com o André Della Justina e quero dizer para vocês assim que eu pretendo, em uma hora de programa, trazer informações, mas que façam com que você haja ou pense diferente, né? A minha intenção hoje é conscientizar, você observar o cuidado do cachorrinho do lado, dos animais, o que está ali na rua, né? A gente não só cuidar do nosso, mas de um todo. Afinal, é uma responsabilidade de todos, né? Então, Rose, eu gostaria que você se apresentasse, para as pessoas conhecerem um pouquinho do teu trabalho e quem que você é. Boa noite a todos, o meu nome é Rose Cristiane, eu sou protetora independente de animais, mas a minha formação é ciências biológicas, eu sou formada em biologia, então eu sou professora de ciências e biologia. E como a gente diz, nas horas vagas a gente cata um cachorrinho e um gato, né? A gente está aí trabalhando, né, em prol dos animais, para fazer a diferença. Ótimo. São vários seres aí abandonados, né, precisando de ajuda e que são ignorados. Então a gente faz isso, né, somando forças com muitas pessoas que agarram as nossas patas. Um protetor independente que não tem ajuda, né? Só das pessoas que realmente se engajam, né? Que querem fazer a diferença conosco. Eu tenho certeza que a experiência sua do dia a dia, com as dificuldades que você encontra, né? Hoje em Blumenau, enfim, vai fazer com que a gente visualize, né? Esse cenário, até porque é algo que vem crescendo muito, né? Esse mundo dos pets, dos animais, tem vários motivos para isso, e eu acho que junto com esse crescimento, a sociedade e as pessoas precisam se adaptar, se atualizar, entender como funciona, o que fazer, o que pode, o que não pode, né? O que tem que ser observado de uma forma diferente, né? Estamos aqui também com o André Della Justina. Gostaria que você se apresentasse, por favor. Então, boa noite a todos, meu nome é André Della Justina, sou médico veterinário, formado há alguns anos aí, não vou entregar a idade, mas atuo com clínica médica de pequenos animais já há muito tempo, né? Desde a minha formação da faculdade, sempre trabalhei com clínica de pequenos. Então, meu foco como médico sempre foi cão e gato, né? Mas com amor e coração é para todos os animais, né? Ainda estou muito aquém do que eu gostaria no sentido de cuidar de toda a natureza, mas no que eu posso fazer, né, e dentro do que a gente entende que é necessário e possível, né, na nossa realidade, eu tento sim fazer com que cada lugar que eu passe para falar sobre os animais, para falar sobre a saúde animal e humana, que está inteiramente relacionado, eu consiga mudar alguma coisinha, um pouquinho. Acho que de pouco em pouco a gente consegue corrigir uma série de defeitos que tem na relação homem-animal que a gente trouxe até aqui, mas que não precisa levar para frente. Acho que é esse um pouquinho de mim. Olha, e é bom que você trouxe agora, porque essa relação homem e animais, né, que a gente vai trazer, está diretamente ligada com o nosso programa, né? Então, nosso programa é Saúde e Movimento. Saúde dos animais, das pessoas, em um todo. O movimento é tudo que envolve, mas tem muito essa relação, né? O quanto os animais, e a gente tem números, estudos, ciências, e não só isso, né? A prática diária, né, do quanto os animais vêm ajudando as pessoas. Eu acho que eu queria começar até sobre isso, para depois a gente entrar mais no mundo animal mesmo, né? Então, assim, o quanto a gente, e as evidências trazem, assim, o quanto um animal ajuda uma pessoa que está em depressão. Sim. Né? O quanto um animalzinho é a companhia de uma senhora que perdeu o seu marido, já com uma idade mais avançada. Né? A gente vê, às vezes, famílias que às vezes não podem ter filhos, que, né,
já passou da idade, ou porque realmente não pode, enquanto eles acolhem um animal de uma forma diferente, entregam amor. Então, assim, o quanto isso vem fazendo parte da nossa sociedade, essa ligação, respeito, eu acho que nunca, na minha opinião, assim, eu faço bem parte dessa transição, né? Eu vou entregar a minha idade, né? Então, eu tenho 42 anos e na minha infância, cachorro ficava lá fora, né? Não tinha esse cuidado, todo esse... enfim, toda essa estrutura também, né? E hoje a gente já vê que tudo está mudando. Eu estou fazendo parte dessa transição. E acompanhar isso, nem todo mundo acompanha. Então é importante termos esse espaço aqui na televisão para conscientizar as pessoas e entender, né? Também falar sobre sinais e sintomas, quando o cachorrinho está doente, ou o gatinho, enfim. Mas eu gostaria, assim, na sua prática, o que você vem observando, analisando no tempo que você já desempenha a tua profissão, você acredita que realmente os cachorros, vamos falar dos pets, né, que daí a gente consegue generalizar, eles vêm ajudando e acrescentando a vida da pessoa que tem dificuldades? Então, entregando um pouquinho, na década de 90 eu pude acompanhar um pouquinho a parte de chácara e de cuidado do animal na época, mais que ele ficava realmente para fora de casa. Depois a gente veio vendo essa transição no ano 2000 e pouquinho. Eu trabalhei no CCZ, no Centro de Controle de Zoonose, onde era em São José dos Pinhais, do lado de Curitiba, e lá era a responsabilidade de tirar os animais das casas e das ruas, né? E o cuidado que se via das pessoas com os animais naquela época e da própria prefeitura, o que foi muito combatido não só lá, mas no Brasil inteiro e em muitos lugares do mundo, mudou demais e tem mudado. Isso não é um fenômeno brasileiro, é mundial. Né? O Brasil ele vem na onda, graças a Deus, né? Por uma questão mais de globalização mesmo, mas o animal chegou num lugar na saúde humana para ficar, né? Psicológico principalmente, e isso que você falou com relação à saúde ser ampla e você poder sim falar de saúde animal junto com a saúde humana, é científico, né? É comprovado. Existem hoje os animais de trabalho, né? Que são animais de assistência que podem entrar em qualquer lugar com a pessoa que tem alguma dificuldade, alguma deficiência, né? Existem os cães terapeutas, né? Em diversas áreas da medicina humana. Existem, quem está em loco, né? Eles podem falar até melhor do que eu, que ela também atende cada caso, todos os dias, lá na casa das pessoas. Quem não trabalha com isso muitas vezes não tem a noção de como é o dia a dia na casa das pessoas, no geral, né? Eu trabalhei com atendimento domiciliar muitos anos em Blumenau. Quando você vê dia a dia de cada família, de cada casa, como é tratado cada animal, você percebe como ele é uma chave importantíssima na condição geral de saúde daquela família, né? E é um reflexo também, né? Então, se a saúde psicológica da família não vai legal, você consegue... Às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, esse animal aqui é traiçoeiro, esse cachorro aqui ele é muito medroso, esse cachorro... Tudo que ela fala, com experiência, você entende que ela está falando muito mais dela do que do próprio animal. Tem um start, né? Dispara isso, né? Assim, o animal está sendo um reflexo, muitas vezes, de um problema que você consegue tratar na pessoa e o animal já muda também, simultaneamente. Então, é incrível como você consegue atingir o coração e trabalhar algo na pessoa através do animal de uma forma, talvez, muito difícil de fazer com outra coisa, né? Então, a gente falar de saúde hoje, animal, junto com a saúde humana, trabalhar num contexto de que é uma família, todo mundo que está embaixo daquele telhado. Inclusive, é uma coisa que eu sempre falo, mas não lembro se eu já falei ao vivo em algum programa. Existe uma estatística pessoal minha, que eu não tenho os dados reais, porque eu nunca levantei, mas que é muito, muito, muito visível em consultório, em atendimento, onde os animais tendem a ter as doenças similares aos tutores. E não são doenças contagiosas, que, por exemplo, ele tem uma virose, ele tem a mesma virose, ele tem uma bactéria, ele tem a mesma bactéria. Seria muito óbvio você correlacionar. Agora, doenças cardíacas, doenças renais, diabetes, doenças que não têm contágio e que independem... O animal come só ração, o dono tem a dieta dele, de repente os dois têm diabetes, os dois têm doença renal, os dois têm problema na coluna, na mesma vértebra. É algo assim, incrível de ver quando você está dentro. Eu não consegui entender e procurei, faz um tempo que eu não procuro, talvez já possa ter saído alguma coisa mais nova, mas para saber se havia cientificamente alguma correlação, que vai ser muito difícil comprovar, mas é muito interessante. Tu estás trazendo algo que eu falo muito no nosso mundo, tá? Então, em relação aos animais, que eu falo que o ambiente onde você vive, ele cria, né, o teu caminho. Então, assim, e aí tem números no que eu vou te falar, né? Já tem evidências de que, por exemplo,
crianças que têm a adoção, né? Uma família adota uma criança. Aquela criança, por estudo, ela fez parte de uma família magrinha, com tais sinais. Ela vem para uma família que já tem uma alimentação diferente, é uma família um pouco mais obesa, ou que tem algumas... Ela assume as doenças da família que ela foi adotada, onde ela convive diariamente, né? E aí mostra que a parte hereditária, ela não influencia tanto quanto o ambiente que você vive. Sim. E trazendo isso dos animais, pode ser assim, porque eu tive animais, né? Eu tive uma Rottweiler durante muitos anos e uma gatinha, né? Chamada Kiki, que há pouco tempo ela foi embora. E ela era muito aventureira, assim, dentro da casa, ela brincava muito, eu sempre dizia que ela era um gato-cão, ela me esperava no carro chegar, ela me acompanhava, ela não era aquele gato preguiçoso. E isso é característica da minha casa, das pessoas que vivem ali, então fecha muito com o que você falou, né, de ser ativa, de ir atrás, de brincar, de provocar, né, e tu tá lá no banho, ela vai lá e fica, né, um gato não chega nem perto da água, né, e ela era interessada nisso, então bem, bem importante. E trazer esses números, na verdade, é a tua prática, né? Sim, a minha prática, eu não encontrei um artigo ou estudos com relação a doenças que não são contagiosas, infecto-contagiosas, né? São doenças, podem ser genéticas ou adquiridas, mas doenças que não têm correlação com transmissão, com transmissibilidade, e de estar associado uma pedra no rim, por exemplo, né? E são dietas diferentes. Né, problemas articulares, tem uma ponta assim, ó. Uma vez eu atendi uma cachorra com coceira, a coceira dela eu investiguei todas as formas, não encontrei uma causa aparente, né, cheguei ao diagnóstico por exclusão de uma coceira psicogênica, onde ela tinha a intenção de coçar em alguns momentos mais de nervoso e coçava. E passei um tratamento para ela com remédio, a cada 3 dias tomava uma dose de medicação. Ela começou a tomar e melhorou. Meses depois eu fui lá fazer vacina, não lembro porque eu retornei na casa, mas não era mais por esse problema, porque tinha solucionado. E o filho da dona dessa cachorrinha estava lá. Ele estava morando na praia há algum tempo, então eu não vi da outra vez, mas naquele dia ele tinha voltado. E o filho dessa mulher, quando eu fui conversar com ele, com ela tá melhor? Ele falou, eu tomo o mesmo remédio que ela, com a mesma frequência. Eu fui em vários médicos, ninguém descobriu o que tinha, até que eu cheguei num doutor que conseguiu descobrir minha coceira psicogênica e me passou o mesmo remédio. E sem a gente conhecer a história dele, né? Porque se eu conhecesse era mais fácil. Eu já ia falar, opa, peraí. Tem um diagnóstico mais rápido. Né? Às vezes, quando eu não sei o que é, eu falo, o que você tem? Sim, me explica o que ver. Dói. Porque é incrível, assim. Então, esse foi um dos casos bem emblemáticos, assim, de que algo que eu nunca tinha diagnosticado antes nem depois, né? Eu nunca cheguei num caso como o dela. Um dono dela, o tutor dela, que era filho da senhora, não estava mais morando ali, mas ele convivia com ela, ele tinha a mesma coisa, teve a mesma dificuldade diagnóstica e tomava igual. Então, só que, claro, a gente estava falando ali da questão comportamental também, né? E acho que a Cris é legal para falar a questão da adoção, quando você adota um animal que já vem com bastante... Porque no caso da adoção, a gente trabalha muito com a adoção de animais já mais adultos e que já carregam uma boa carga. Uma história de uma outra família, ou do que viveu, né? E até quero agora aproveitar a pergunta para a Cris, que o primeiro nome dela é Rose, gente, mas a gente conhece ela por Cris, tá? Então deixando aqui mais em família, mais em amigos, né? Cris, a gente estava conversando nos bastidores, né, sobre as adoções. E aí, como a gente estava falando muito sobre saúde dos humanos e do animal e a relação, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as adoções, mas também sobre situações de pessoas que têm crianças com síndromes, né? Aquela história que você falou, daquela adoção, que eu acho que é muito pertinente. Muito pertinente. E eu acho que muitas pessoas em casa vão observar isso de um outro prisma. Isso. E vão fazer movimentos diferentes, tá? Eu acho, e faz todo sentido. Então, traz para nós os exemplos. Para mim também isso foi um grande aprendizado, né? Eu sempre digo, o animal ele é um aprendizado, né? Ele é uma mudança na nossa vida, né? Ele é uma transformação, né? E eles vieram para cá para nos fazer pessoas melhores. Eu digo que essa é a missão deles, né? Construir, né? Nos transformar como pessoas melhores. Então eles vêm para mudar o nosso ambiente, nossa vida, né? E a questão ali que a gente estava conversando sobre adoção, né? Então, quando eu acolho, né, um animal de rua, hoje eu tenho 6 animais comigo. Até ontem eu tinha 7, né? O Branquinho ainda estava comigo. O Branquinho foi resgatado na Nova Rússia, né? Ele foi abandonado, daí um amigo meu deu lar temporário, pediu ajuda. Aí ele disse, agora à noite assim, eu consegui pôr a mão nele. A minha esposa conseguiu pôr a mão, ele é muito arisco. Eu disse, não, vai devagar.
Ele assim, Cris, ele tem um machucado no olho. Eu disse, não tem problema, vamos pedir para o CEPREAD fazer o atendimento e vamos ver esse machucado, né? Aí o CEPREAD fez o atendimento lá na Nova Rússia. Ele assim, o CEPREAD deu o diagnóstico, ele é cego. Ele é cego de um dos olhos. Aí eu pensei na hora, assim, meu Deus do céu, né? Mais um que, infelizmente, a gente já sabe, né? Vai ser rejeitado. Né? As pessoas não querem, né? Os com defeito. Eu tenho uma com 3 patas que ninguém quer. É magnífica, né? Um super amável, mas ninguém quer porque tem 3 patas. As pessoas têm preconceito. Eu só pensei na hora, branquinho vai ficar. Enfim, além dele ser cego, ele tinha outros probleminhas de saúde que foram sanados. Mas tudo bem, fizemos o tratamento e tal. Aí nisso divulguei para adoção. Primeiro divulguei para ver se tinha tutor, não tem? Ah, tem para adoção. Entrou em contato uma pessoa comigo, ela assim, olha, eu tenho meu filho especial aqui, tal. E eu gostaria justamente de pegar um animal especial, né, para ensinar, trabalhar com meus filhos a importância, né, de se ter um filho, de ser especial e ter alguém especial em casa, né, ter um animal especial. Cara, eu fiquei assim, me surpreendeu, né? Então eu fui dando vez na entrevista, né, pedi o vídeo da casa para ver segurança, tal. E realmente, né, é uma família muito especial. Eles esperaram uma semana ainda pelo animalzinho, né, porque ele tinha que tirar os pontos da castração, tinha que fazer todo o pós-operatório. Disse, não, vamos conversando com as crianças, né, vamos orientando, eles têm que aguardar, eles têm que saber esperar. E, enfim, ontem foi a entrega, né, foi assim, magnífico, né, eles esperaram muito. Daí a gente continuou fazendo esse acompanhamento, né, então... Hoje perguntei como foi, agora à noite acabaram de mandar mais mensagem, enfim, tem todo um acompanhamento que a gente faz, né? E é interessante porque você trazendo essa história agora bem recente, né? Nos mostra, eu tenho uma clínica de reabilitação, trabalhamos com várias crianças com síndromes, deficiências, enfim, a proporção disso, né? Então, eu vou levar um animalzinho que tem uma deficiência, uma dificuldade, vou mostrar para os meus filhos que ele se adapta e que ele precisa se esforçar e que isso vai funcionar. E a gente sabe que nós vamos conversar sobre o quanto o animal se adapta de uma forma muito mais fácil, né? E aí ela traz o exemplo, né? Porque a adaptação de um animal é muito mais rápido do que um adulto, né? Então, a criança vai acompanhar isso e ela se esforçando também vai conseguir se adaptar. Então, assim, um ótimo exemplo. Então, vocês, assim, às vezes, de repente, que tem filhos que têm síndromes, netos, né? Alguma deficiência. De repente, um animal com essa dificuldade, que tem vários para ser adotados, como você falou, geralmente eles são rejeitados. Eles talvez tenham um espaço melhor e maior nessas famílias e que faz muito sentido para quem estuda, né, a parte da reabilitação, da recuperação, né, o quanto o ver a forma que a pessoa se adapta faz a pessoa acreditar, somente uma criança, né? Posso ir além? Isso, eu acho uma coisa que eles falam muito importante, que os animais com qualquer deficiência já tendem a ser rejeitados, né? E a gente sabe nesse mundo de doação animal, de proteção animal, os próprios animais que não têm uma raça definida são rejeitados. E isso é algo que, assim, para mim é um dos sintomas da sociedade doente, porque qual que é o valor de uma vida, né? E os pais, em vez de passar esses valores para os filhos, de que o valor da vida, o valor do carinho, do amor, de você conseguir cuidar de alguém, independente se ele tem um valor comercial ou não, está muito acima de um valor financeiro comercial. E muitos pais perdem a oportunidade de dar esse exemplo para o filho e fazem o contrário. Basta você pegar um cãozinho que foi comprado com valor alto e colocar para anunciar para doar. Esse cão ele não fica 5 minutos. Esse é o bizarro, tipo da coisa incrível. esse é o tipo da coisa que me incomoda, tá? Muito. Quando me pedem para divulgar, né? Eles por eu já ter bastante abrangência, assim, né? Nas divulgações, as pessoas pedem muito para eu fazer o post, para divulgar, para eu colocar nos grupos, aquela coisa toda. Cara, me incomoda muito colocar o de raça. Não precisa nem ser num grupo. Qualquer pessoa, eu que tenho 5 seguidores no Instagram, eu coloco lá. Tô doando um Spitz alemão bonitinho de 1 ano, porque eu não posso ficar. Né? Em 15 minutos, aquilo lá viraliza, literalmente. Aí você coloca, estou doando um cão do tamanho, do peso, da idade, da cor do Spitz alemão, mas ele não é o Spitz alemão, ele é um
porque fala misturinha e tal. Não é que eu esteja Ninguém fazendo... Não é que eu esteja sendo preconceituosa com os de raça, mas assim, é porque incomoda no sentido assim, vem de tudo que é tipo de pessoas. E aí, onde é que está o coração dessas pessoas? Tem, né? Eu vou além também, André, a questão da cor. Também. O preto. O gato preto, o cão preto. Eu tenho bastante pretos. Né? Eles não querem. Tá? Eles não querem o cachorro preto. Tá? Então, acho assim, eu trabalho muito nas palestras, né? Porque, assim, eu sou professora, né? Trabalho na escola, então na quarta-feira é o meu dia de folga. Folga, né? Aquela coisa de folga, a gente... Depois que tu tá na causa animal, dia de folga, final de semana, férias, Natal, esse trocinho não existe mais, né? Tu tá direto Todo aí mundo na ação, né? Mas, enfim, eu faço palestra nas escolas também, né? Quando me abrem a porta. Então, assim, eu trabalho a questão do preconceito, sim. Os animais pretos, Sim. eles não querem. Então, assim, eu tô lá, eu tô com 3. Né? Qual que é a diferença? Mas assim, acho que são os 2 cenários, né? Eu acredito que existe muito ainda, mas hoje já está muito melhor do que ontem, vamos falar assim. Sim, a gente percebe... mas ainda tem. Com certeza. É como eu na área da saúde, eu sempre falo, as pessoas continuam tratando a doença e não prevenindo, não trabalham a saúde, né? E é algo que, assim, vai ter um amadurecimento. Então, assim, hoje, quando... A minha gatinha era de doação, eu peguei ela de doação. Os meus filhos, o nível de atenção que eles deram e o amor que eles deram para ela durante esses 9 anos seria o mesmo se fosse de raça. Entende? Então, assim, e é uma verdade. E como você falou agora em relação às escolas, né? Eu acho que é muito importante, e até acho que vocês podem reiterar isso, trabalhar isso, né? Na escola. Então, o cuidado... né? Muitas crianças querem, elas veem um cachorrinho lindo numa vitrine, ou ai, mãe, eu quero. Eu fui na casa semana passada de um tio meu, ele tinha coelhos. Pela minha filha, ela já vinha com 2 para casa, né? Então, tudo eles querem, mas eles não querem. Ali, bonitinho, uma semana, mas depois é os pais que têm que cuidar. Então, assim, é interessante também saber se existe, bem que você falou assim sobre palestras, de trazer essa responsabilidade das responsável, crianças, né, de trabalho. Isso. E trabalhar muito isso, assim, porque eu acho que lá nas crianças é que vem isso, sabe? De ver que aquele cachorrinho sem uma patinha, nossa, como, né, vou ajudá-lo, vou proporcionar. E antigamente tu olhava, feio, né? Porque hoje já se vê com bons olhos quando tu vê com uma pessoa de um cachorro. Na minha época se falava vira-lata. Sim. Não sei hoje as expressões que se usam, né? De várias, eu não cheio me de incomodo raças, se falar né? vira-lata, SRD, tomba-lata, vira-lixo, não me importa. Isso. Porque então, e sabe assim, que geneticamente o vira-lata, o SRD e tal, ele é frequentemente, se não a grande maioria das vezes, superior a um cão de raça. Na questão de imunidade, saúde, na questão de se conseguir se adaptar ao meio melhor, porque eles sofrem uma seleção natural que o cão de raça sofre um pioramento genético. Sim. É muito normal uma pessoa que tem um animal de raça, ele quer vender para ganhar dinheiro, para pagar o dinheiro que ele pegou de novo, cruzar com o próprio irmão, cruzar com a mãe, pegar um outro que ele é doente, ele sabe que é doente, mas é um animalzinho da mesma raça, eles colocam. E aí vem um monte de doença, o pessoal paga R$3.000 e depois, meu Deus, mas um tratamento de R$200, R$300 é caro. Acha caríssimo, mas pagou 3 mil. E eu não estou falando isso do que eu acho ou do que eu ouvi falar. É do que eu vivo. É a minha rotina diária. Então, você pensar... Não faz sentido as pessoas olharem com tamanho preconceito, porque o preconceito que eu digo é no sentido de... Por que para adotar isso não é 1, não é 2, não é 3 vezes que eu ouço isso na semana, senão todo dia? Se você aparecer com animal de raça, eu adoto. Se for no vira-lata, pode ter as mesmas características, tamanho, idade, tudo. Não me importa, eu não quero. E é incrível que você fala, como é que quebra isso? É nas crianças? Porque eu acho que os adultos parecem criança muitas vezes. Eu falo, mas parece criança, o que te falta? É o status? É algo tão superficial, que lição que você não aprendeu com a vida, que esse vai te dar o mesmo carinho, vai te dar... Eu entendo, eu não sou contra animais de raça, né? Eu sou um fã, inclusive, de sinofilia, que é o estudo das raças ali e tal. Acho muito interessante como se criou e o que cada cão é possível fazer dentro de cada raça. É muito legal. Mas 95% das pessoas, eles só querem um status ou uma demonstração. Eles pegam um cachorro que tem a tendência de latir o dia inteiro quando fica sozinho, compram, colocam no apartamento e depois ligam desesperado que ele está latindo no apartamento sozinho e os vizinhos não... Mas é o cachorro que você escolheu, é esse. Ele tem essas características. Ele tem essa característica. Mas eu não sabia. Não têm noção, você não sabia, você foi comprar um status, como se fosse uma bolsa. Então, eu acho interessante a gente colocar aqui, que as pessoas às vezes querem decidir o seu animalzinho, né? Talvez
buscar a doação, talvez estudar se é de raça, porque a gente sabe que tem raças que tem uns que tem problema de pele, tem outros que tem sempre aquele tem que fazer aquela cirurgia, ou com clima, com criança, com vizinhos, deixar então, sozinho, com pelo. Que nem você falou, características de latir muito, e é num prédio. Então, gente, estudem a raça. Sim. Aí a gente tem muita informação, a gente nunca teve tanta informação sobre. Né? Então, pega conversa com profissionais da área antes de escolher. Por quê? Não adapta e esse cachorrinho vai ficar sem família por um motivo. Uma outra coisa que eu quero pontuar aqui é que assim, ó, o descarte que a gente tem, né, não é só do vira-lata. É o de raça também. Sim. Porque vira mercadoria, a pessoa pegou, ela não dá conta. Porque ele começou a dar despesa. Né? Então, assim, no início tá maravilha, mas depois ele começa a dar o problema de pele, depois ele tem o problema de displasia de quadril, depois ele tem esse e aquele outro ponto que dá problema. Só que assim, eles não têm condições de manter. Aí eles jogam lá na rua e cai aonde? Cai na nossa mão. E trazendo essa informação agora, vem de encontro com o programa na época que eu trouxe vocês aqui. Porque você falou em descarte, né? Então, eu tô com o cachorro, com o gatinho o ano inteiro e agora eu vou viajar. Eu vou fazer uma viagem de 20, 30 dias para fora, ou vou ficar na praia. Aí eu fui ver, hoje em dia até tem creches, tem locais que cuidam, antigamente não tinha, né? Hoje já tem mas tem um custo alto. Então, vou deixar ali, né, gente? E eu trouxe justamente porque o que fazer para isso não acontecer, onde que a gente pode procurar ajuda, se a gente encontrar animais na rua, o que a gente tem que fazer. Então, o que eu quero pedir para vocês aí de casa agora que estão nos assistindo? Nós estamos indo para o nosso segundo bloco daqui a pouquinho, vou chamar o intervalo, tá? E nós vamos trazer muitas essas informações. Vou aproveitar, quero saber um pouquinho sobre, falei antes, né? Sinais, sintomas, se o cachorrinho está doente, o gatinho. Às vezes a gente não sabe bem em casa, né? Quais são, como que a gente tem que observar eles de um jeitinho diferente. Então, vamos fazer uma consulta aqui, né? Para a gente conseguir algumas informações importantes. Isso, uma olhadinha, né? Aprender um pouquinho, tá? Então, fica ligadinho. E antes de chamar os nossos comerciais, eu quero agradecer, né, os nossos patrocinadores, a Centro Físio, a Centro Valora, que é onde eu me dedico todos os dias. Também a Ana Modas, que quem cuida da minha roupa, né? Todos os programas aqui na TV Galega, né? E a Duca Móveis também, com móveis de escritório, móveis muito lindos aqui na Rua 7 de Setembro. Gente, já voltamos logo já. Centro Valora, a maior clínica de estética e emagrecimento da região, junto com a Centro Físio, completam 47 anos. O lugar certo para quem procura resultados duradouros de forma saudável e segura. Estética de verdade, com alta performance e tecnologia em tratamentos faciais e corporais. Referência em emagrecimento inteligente e sustentável, sendo inclusive indicado por médicos. Centro Valora e Centro Físio, Rua Victor Conder, 214, Blumenau. Aqui na Fonte você encontra produtos de qualidade e com preços acessíveis. Confira alguns dos nossos parceiros. Entre em contato e envie seu orçamento. Trabalhamos com materiais elétricos, automação, hidráulico, iluminação decorativa, preventivo contra incêndio, skid motobombas. Bom Motor, as melhores bombas e motores, presente em todo o território nacional.
uma empresa genuinamente blumenauense. Distribui, representa, importa e exporta produtos, equipamentos e soluções em bombeamento, mantendo estoques de bombas dosadoras, bombas centrífugas, químicas e muito mais. Fabricados em vários tipos de materiais, como aço inox, polipropileno, bronze, ferro nodular. Com destaque para o sistema SKID de combate a incêndio, atendendo às normas do Corpo de Bombeiros e normas internacionais. Bom Motor, soluções em bombeamento com as melhores bombas e motores. Restaurante Heimat, família, tradição e boa comida. Anexo ao Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau. Servimos de domingo a sexta-feira um cardápio diferenciado, além da nossa gastronomia alemã, sabores internacionais e com aquela sobremesa especial. Restaurante Heimat, atendendo de domingo a sexta-feira. Atende festas e eventos. Ligue 015 9977 7544. Restaurante Heimat, anexo ao Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau. A nossa satisfação é servir bem. Duca Móveis, agora com 2 lojas. Venha conhecer nossa nova loja. Esta somente com produtos de showroom e saldos de estoque. Com 2 entradas de fácil acesso, pela frente para quem vem do centro ou por trás da loja, pelo retorno por baixo da ponte de ferro. Duca Móveis Outlet, da casa ao escritório. Rua das Missões, 326, próximo à Unimed. Olá, estamos novamente com o nosso programa Saúde e Movimento aqui pela TV Galega. E a nossa pauta, o nosso tema de hoje é pets, uma responsabilidade de todos. Estamos aqui com a Cris, estamos aqui com o André. E no intervalo, assim, nós temos que falar disso e isso, porque são muitos assuntos, né? E diversos. Os cuidados, quais, como adotar, as doenças, né? Educação, conscientização. E entendi junto com eles que a gente precisa fazer mais programas em relação aos pets, né? Para falar mais sobre esse assunto, sobre saúde, sobre como escolher, aonde buscar, a situação de adoção, de abandono. Então, em 2024, é uma promessa do programa que é ao vivo do Saúde e Movimento, trazer um pouco mais desse assunto, que eu acho que a televisão é um ótimo canal para a gente conscientizar as pessoas, é uma informação de qualidade, de referência, né? E muito adaptado à região, Blumenau, né? Então, quando a gente conversar sobre onde ligar, como fazer, vai ser relacionado aqui, onde buscar a informação também, né? Cris, vamos lá. Final de ano, eu comentei que as pessoas têm uma tendência de abandonar os animaizinhos, porque eles não têm ou a condição financeira para contratar uma creche, ou alguém que cuide, ou isso não é legal, não precisamos nem entrar nesse assunto, porque a gente sabe que não está certo, né? Mas a gente viu ali uma gatinha com uma família ou um animalzinho solto, ou o que eu como cidadã devo fazer, aonde ligo, o que faço, acolho na minha casa, como é que se age? Então, eu vou te dar o exemplo do nosso bairro, né? Nós moramos no mesmo bairro, né? Então, é uma rua que sempre soltam, né? Eles adoram deixar animais por lá. Então, ontem, por exemplo, o Arthur, que mora lá, e a mãe dele, né? Com o Nino, encontraram um gatinho, né? Gatinho dentro de uma caixa. E sábado, uma manicure nossa lá da rua encontrou um cachorrinho. Então, também ajudei ela, né, no caso, né? Ela tá dando lar temporário. Então, o que faz nessa hora, né? Primeira coisa, fotografa. Coloca pra gente poder divulgar. Porque às vezes pode ter só se perdido. Pode ter fugido, né? Porque eles são ninja, né? Às vezes eles conseguem fugir, né? Então, tem como você acolher? Tem como você abrir o portão da sua casa, levar para casa, pelo menos para dar uma alimentação, uma água, para a gente poder divulgar até que seja o tutor apareça ou que seja adotado? A gente pede isso. Porque os protetores eles já estão lotados. São muitos animais que são largados diariamente, fora os que nós já temos. Então a gente faz esse pedido. Que eu acho que todo mundo pode fazer alguma coisa, né? Todo mundo tem condições de ajudar. Não é só o protetor. Mas, então a gente faz o que a gente pode. Por exemplo, esse de sábado eu ajudei com remédio de pulga,
o remédio de vermes, eu ajudei com o potinho de comida e os brinquedos, né? E divulgação. Estamos fazendo a divulgação dele. Então, primeiro passo é, se puder acolher, fotografar, divulgar em grupos de bairro, em pessoas que cuidam dos animais, porque ele pode ter um dono. Pode. E esse dono, gente, vai sofrer. Vai. Né? Então, a falta de informação, eu sei que eu passei por isso faz pouco tempo, não só eu como adulta, mas eram 9 anos que essa gatinha estava com a gente, né? Meus filhos, né? Foi uma choradeira. E aconteceu. Então, assim, saber, às vezes tem uma família procurando muito e aqui achando que não, estava na rua. Sim. Então, fazer esse movimento de divulgar. Então, esse é o primeiro passo. O segundo, identificou que não tem dono, ninguém está se manifestando e tal. Talvez dar esse lar temporário até os próximos passos, é isso? Porque daí a gente parte para a questão saúde, né? A gente vê se é possível castração, a gente vê a questão da vacina, a gente vê todo o acompanhamento dele de saúde, ou se ele estiver machucado, doente, a gente já faz o atendimento, né? A gente chama, por exemplo, o CEPREAD, pede o atendimento para esse animal, e depois a gente coloca para adoção, que foi a história do Branquinho que eu te contei, né? Que o pessoal acompanhou aqui. O Branquinho foi tratado e foi para o lar. Você falou sobre castração. Eu já vi lá no grupo, nós moramos no Boa Vista, e eu vejo lá você falando X vagas para castração, né? Sempre vejo lá no grupo. Então, assim, existem castrações gratuitas em Blumenau. Quem quer castrar um gatinho, um cachorro, onde procura? Onde é que acha essas vagas? Como é que faz? Bom, existe, no caso, né, os protetores independentes, eles têm uma cota, né? Uma quantidade de vagas, né? E para quem que nós destinamos essas vagas, né? Os nossos acolhidos, e a gente também destina para a comunidade. De que forma, né? Para os de baixa renda, né? Para atender primeiro essas pessoas que têm baixa renda, que têm o CAD único, né? Os animais têm que ser, no caso, são os critérios que eu uso, né? Os que foram acolhidos de rua, animais de maus tratos, né? Animais que foram doados, enfim. A gente tenta ajudar dessa forma. Por exemplo, eu tenho um vizinho lá que ele já acolheu 2 lá em outro local, ele estava vindo na BR, animal que tinha raça, tá? Mas assim, o cara tá acolhendo, o cara já tem 5 na casa dele, então ele tirou o animal do asfalto, trouxe, disse, Cris, como é que eu vou fazer para castrar? Não, cara, eu te ajudo com a castração, vamos colocar ele no mutirão. Então, vamos colocar para adoção. Então, assim, a gente pega essa pata e ajuda também com o mutirão. Certo. Faz essa parte aí. Então, a pessoa tem que, se ela quer castrar, ela tem que buscar uma pessoa que faz esse movimento. Isso. Ou também ali, né, quando a gente está divulgando sempre a questão dos CAD único, né? Quando as pessoas estão inscritas no CAD único, né, os de baixa renda, ou a gente faz o movimento junto ali com as vagas disponibilizando. Mas não tem um local na prefeitura ou um centro que eles ligam para se inscrever? Não. Tem que buscar essas pessoas que fazem cuidados. E a gente divulga também o contato do CEPREAD, que é onde ele se inscreve, no caso. Então o CEPREAD. Se for no CEPREAD, o CEPREAD vai passar o contato com pessoas que vão te fazer essa... E a gente passa também o contato deles, né? Que eles fazem a inscrição por lá também. Então, o CEPREAD você consegue fazer em relação à castração. Exato. E aí eu encontrei, acolhi, divulguei, né, para algumas pessoas. Não estou conseguindo. Qual é o próximo passo em relação? Tem que esperar? Vai aparecer o dono, o tutor? A gente dá um prazo, né? Porque assim, nem todo mundo tem rede social, né? E às vezes assim, a gente coloca nos grupos, eu fico monitorando, né? Porque nem todo mundo tem acesso, né? E a gente vai passando a informação. Às vezes, depois de muito tempo é que vai aparecer o tutor. Quando aparece, né? E quando não aparece, a gente vai tocar a vida. Ele também merece uma oportunidade, então vamos adiante. Tá. É legal. O que acontece é que grande parte das vezes que a gente encontra esses animais são abandonados e tal, eles precisam ser destinados para algum lugar e muita gente procura assim, liga para o protetor, tem vários famosos aí, mais famosos em Blumenau, as pessoas ligam para nós pedindo, eu achei um animal aqui, quero levar lá. Só que essas protetoras, praticamente todas que têm abrigos, já estão enfrentando superlotação, com problemas, inclusive, injustiça muitas vezes, por ter que conseguir dar uma sanidade adequada, vacina para todo mundo, comida,
tratamento médico veterinário. Então, tem muita gente que acha e fala assim, olha, achei um cachorro aqui, eu quero levar lá pro fulano ou pro ciclano. Só que essas pessoas, elas não são pagas pela prefeitura, elas não são uma empresa privada, nenhum protetor, ele tem essa... O que ele faz? Ele abre o coração e tenta fazer um esforço um pouco maior para tentar ajudar. Coisa que se cada pessoa fizer com 1, com 2, por isso que a Cris falou aqui, eu acho que todo mundo pode ajudar um pouquinho. Às vezes você não consegue recolher na tua casa, mas você conhece alguém que tem um lugarzinho ali para deixar por 2 meses e vai divulgando, vai fazendo, vou fazer uma rifa em prol daquele animal. Todo mundo compra para pagar a vacina, para poder pagar a comida. E aí um dia, isso eu fiz, eu já fui resgatar cachorro embaixo da ponte, que me chamaram para ajudar no resgate. Quando eu peguei ela, que eu subi da ponte, estava só eu e a minha esposa lá, e a gente assumiu essa cachorrinha. Eu não podia levar para minha casa, moro no apartamento, tem 2 cachorros e 2 gatos. Mas eu achei um lar, no caso, praticamente uma creche, um hotel, que ficou com essa cachorrinha. Temporariamente eu ia pagando. Eu ia pagando fazendo rifa. E fazendo a rifa, eu divulgava que essa cachorrinha estava em produção. Depois de 4 meses, um rapaz de Indaial estava procurando uma cachorrinha, era preta, inclusive, foi fora da curva, mas por causa da rifa acabou chegando nele, ele adotou, ficou com ela, e até a última informação que eu tive, anos já depois que ele tinha adotado, ela ainda estava com ele super bem. Eu tinha conseguido um amiguinho para ela. Então, se cada um fizer um pouquinho disso, não existe na prefeitura e nem vai existir, muito possivelmente, um abrigo de cães. Não. E por que não vai existir? Porque em todos os lugares que se monta abrigo de cães, se você coloca 1 milhão de vagas, vai demandar 1,5 milhão. Se você coloca 1,5 milhão, vai demandar 2. Ele nunca vai estar cheio o suficiente, porque um abrigo, as pessoas que hoje abandona. É um depósito, vira um depósito. E não ela vai viajar pra praia, ela leva o cachorro e quando volta da praia ela procura um para adotar. E o abrigo não é uma solução, não é né? solução. Não é um lugar adequado, né? Nenhum deles, né? Porque pela questão de quantidade, né? E porque a política pública de castração, ela é uma solução. Ela vai ser uma solução a longo prazo, né? Ela é a longo prazo. Então a gente vai conseguir controlar a população de animais. Isso vai ter o controle de saúde, então a gente precisa buscar mais políticas públicas. É isso que a gente está trabalhando, né? A microchipagem, só aproveitar que você até falou da questão da perda. Eu atendi uma vez um cachorrinho que era um pug lindo, sim, muito bonitinho, estava bem de saúde, e a pessoa estava passando em Ilhota, encontrou esse pug, né? Perguntou para 2 casas ao redor ali se era deles, falaram não é. Ela pegou, colocou no carro e trouxe para o Blumenau. E me chamou para atendê-la, para fazer um primeiro atendimento, ver vacina. Quando ela me contou isso, eu falei, esse pug, ele tá muito bem cuidado, ele tem a idade, com certeza tem uma família desesperada atrás. Só que não é daqui de Blumenau, é de Ilhota. Então você vai procurar nos protetores lá, vai divulgar e tal. Ela falou, mas a gente já trouxe para cá, eu quero adotar. Ela tinha 8 cães, ela já não tinha nem condição de cuidar dos 8, porque os 8 estavam com vacinas atrasadas, tinha situação de doença que ela pediu para eu dar uma olhada, que eu falei, aqui vai precisar, mas a gente tá agora sem condição de fazer exame. Inclusive eu falei, então por que você quer mais um? Tudo bem que ele está bem agora, mas não tem essa... Mas ela quis adotar porque era um pug, que ela não tinha ainda, né? E um microchip nesse animal poderia provar de quem que ele era e resolver. E hoje na política pública de Blumenau de castração também já está entrando, já entrou. O microchip é algo que coloca no animal embaixo e tu da consegue pele. Identificar onde ele está. Ele vai ter um número, é tipo uma carteira de identidade que fica embaixo da pele. Tá. E é um registro que ele é seu, vamos dizer. Ele não é localizador, isso é muito importante. Não, ele tem nome, telefone do tutor, então quando a gente você faz... com o leitor você consegue comprovar que ele é teu ou saber de onde... Eu achei esse cachorro lá, passa o microchip. Esse cachorro é da pessoa tal. O microchip sempre vai estar lá. Uma plaquinha de identificação, nesse caso do pug, por exemplo, ela faz assim, tira e joga fora. O microchip não. O microchip você consegue provar e falar, não, essa aqui é da tutora fulana e ela está procurando o cachorro e é dela, você precisa devolver. Tem. E tem porque, quando a minha Rottweiler, né, ela fugiu por um acaso, assim, não acontecia. Eu sei que encontraram ela e a pessoa que foi no local que vendia ração próximo, que era da minha tia por um acaso, ela não sabia que eu tinha perdido a minha cachorra. Ele falou, eu quero uma ração para uma Rottweiler, deve ter mais ou menos X idade. Ela viu que era algo novo, né? Aí ele disse, não, eu encontrei, quer divulgar? Não, eu gostei da cachorra, eu vou ficar com ela. E eu nunca encontrei a minha Rottweiler. De anos eu tinha ela, destrei tudo. Você não soube quem que era? Não, nada. Eu soube porque depois ela disse, poxa, se eu soubesse que era tua, essa pessoa esteve aqui.
Então é interessante saber disso, porque eu nunca imaginei um cachorro grande, as Sim, pessoas têm você medo. quer que a pessoa devolva. Né? E quantos anos tá ali com a gente, enfim. Já Mas- tentaram me roubar um vira-lata na rua, até pegar ele E e é fugir bom de mim. você falar sobre essa situação, né? Eu já não conhecia, né? Também, do microchip. também a questão do microchip e também a questão do abandono. Uhum. A gente Responsabilização. a responsabilização. A gente consegue dessa forma também fazer autuação, né? Ó, tá aqui, era teu, eu vou pra praia, não quero mais. Pronto, fica ali, querido. Fica ali, não. E agora a gente consegue, ó, tá aqui, ó, é do fulano, ele mora em tal rua, tem telefone, ó, ótimo. Então, Chegou, já é uma realidade, E daqui a assim, pouco a gente uma- vai estar colhendo os frutos disso. Uma situação que eu acho que é interessante, né? Sem tanto conhecimento, mas ela é feita e eu quero saber se isso hoje, porque tem regras, tem leis, tem às vezes tu tá infringindo, tu nem sabe, com uma boa intenção. Sim. Então, por exemplo, os meus pais têm uma casa na Nova Rússia e lá é muito comum levar animais para deixar lá porque não tem câmeras, a rua são de barro, não sei, eles acreditam que lá é um local natural de um bom ambiente, só que lá não tem gente para dar comida para sim. eles, tem poucos moradores, né? E eles já têm os animais deles. Então, normalmente minha mãe encontra uma gata e a caixa com os filhotes, né? Não é um, é geralmente a família. E aí ela diz, eu vou sair, eu só venho aqui na minha casa uma vez por mês, e geralmente tá ali próximo, né? Aí ela pegava aquela caixinha, aqueles animais, transportava, né? Trazia até a nossa empresa, dava de comidinha ali, ia deixando ali no estacionamento da empresa, no ladinho e tal, a gente ia cuidando. E aí vinha um cliente, parece que eles sabiam, né? Quer ver quando era cachorrinho, eles iam, pareciam eu lá, assim, enfeitiçar os clientes e eu vou levar esse cachorrinho. Parecia que era, né? Eles estavam pedindo mesmo. Só que com boa intenção. Vou levar para baixo, a gente fala, né? Onde tem mais pessoas para que eles possam achar um dono. Isso é bem visto perante, mas às vezes, ó, tá aqui na empresa, era no estacionamento, era coberto, a gente tá colocando água, comida, tudo bonitinho, mas não, né, não sei, isso pode ser feito hoje em dia ainda, não pode? Pode, o que você está fazendo é um temporário, na verdade. É né? isso? Você está dando uma temporária. Pode, né? só tem um adendo que é importante falar, que é meio contraditório, mas enfim. Se você pega essa caixa com os gatinhos, né, coloca para dentro da tua casa e fala, não, eu vou tentar ajudar. Tenta ajudar, leva para um lugar, leva para outro, não dá tal. Você não pode de novo pegar eles e largar em outro lugar porque não conseguiu. A partir do momento que você pega e recolhe eles, ele passa a ser sua responsabilidade. Entendi. Isso, por um lado, você pensa, então, a pessoa não vai querer nem pegar porque não vai querer assumir. Mas, por outro lado, se você pegou, está na tua mão, faz alguma coisa, né? Ajuda, procura e tal. Porque na grande maioria das vezes tem o que fazer, é só querer. Tem esforço. As pessoas às vezes chegam para mim e falam, olha, eu não tenho dinheiro para fazer esse exame. Né? Mas quebra o celular, no outro dia tá com outro, passa em 12 vezes, rifa alguma coisa, pede uma ajuda, faz vaquinha mesmo, estou com um animal assim, não consigo, podem me ajudar? Eu, que nem eu te falei, eu sou veterinário, eu trabalho com isso, mas eu não tenho abrigos, não tenho nada assim. Quando eu localizei uma cachorrinha, eu deixei no abrigo, precisava de ajuda para pagar todos os gastos, castrei ela, fiz tudo no meu bolso. Eu falei, vou fazer uma rifa com um valor X em dinheiro, uma ação social, né? Ação entre amigos. Não fiz rifa. Foi uma ação entre amigos que a gente fez e eu sorteei parte do dinheiro que foi arrecadado com a própria ação. Então eu nem tinha o dinheiro investimento inicial. Eu falei, olha, vamos pegar X dinheiro aqui, parte disso vai dar para o ganhador, eu vou sortear ao vivo. E parte vai ser para gastar. Deu exatamente o valor que eu precisava e o ganhador ainda ficou, acho que era do nosso vizinho, inclusive, né? Nossa vizinha que ganhou o prêmio e deu certinho, mas isso não acontece. As protetoras que a gente tem, fulana, ciclana, tal, elas trabalham, elas fazem isso, todos os dias matando um leão por dia. Você vai levar mais um problema, faz tua parte um pouquinho. A parte do leão por dia, né? Por exemplo, né? Eu arrecado tampinhas, né? As tampinhas plásticas e os lacres, né? Vendo para poder custear os meus animais, né? Eu faço evento, né, quando é possível. Por exemplo, lá na rua, esse final de semana teve o bingo, né? A André teve presente. Eu ganhei e perdi. Normal. O pessoal lá na rua, né, promoveu, né, para ajudar, né, no caso. Então, assim, eu já tive outros eventos também que eu participei com brechó, já tive ajuda com brechó, já fiz café, enfim,
para custear, porque a despesa é alta. Isso. A gente não dá conta. E foi interessante aqui hoje já, acho que várias informações veio, inclusive ideias de quando as pessoas coletam, querem ajudar, mas também tem dificuldades financeiras, então fazer essa ação entre amigos, pedir para os grupos de família, né? Precisam de ajuda, né? Eu já me ofereci, para você ver, quer que eu faça para você? Eu ajudo a divulgar e tal. A pessoa falou, não. Então não é nem a grande maioria das vezes é a falta de vontade de fazer. E o nosso trabalho que é esse, né? Sim. Trazer solução e mudar esse cenário, fazer com que as pessoas visualizem de um jeito diferente, se sentirem responsáveis, né, por aquele animal, entender que ele pode ter um dono, mesmo ele sendo de uma marca boa, né, de uma raça, né, de uma raça que às vezes a pessoa também gostaria de ter. Então trazer, né, é bem o que a gente falou, são muitos assuntos, até porque é tudo muito novo, né? Então eu até anotei aqui, eu passei hoje por uma casa que estava pintada assim no muro, hoje de manhã cedo, educação canina. Então, quando eu li aquilo, eu pensei, olha, uma escola de cachorros, né, adestradores, algo do gênero. Então, como está crescendo muito isso, até porque para esses animais estarem nas casas, estarem nos apartamentos, eles precisam saber onde fazer o xixizinho, latir menos. Então, é uma demanda de novos serviços que vem junto com o crescimento dos animais, né? É independente, né, de onde eles são. Eles precisam conviver no meio das pessoas, né? A gente não tem aqui ainda muito serviço de passeador de cães, né? Mas está começando a crescer. Por exemplo, a questão ali que você falou, né? Eu moro em apartamento. Eu tenho uma que ela não aceita outros cães. Eu tenho um problema, eu sou protetora, eu não consigo ter os animais dentro do meu apartamento. Uma por limite de espaço e outra porque a minha não aceita, né? Então, por exemplo, eu tenho os meus em lar social e duas eu tenho em lar pago em Gaspar. Então, eu tenho um custeio mensal de R$175 de cada cachorro. E mais as despesas de ração, de vacina e tudo, é importante. Né? Às vezes as pessoas compram, pegam um cachorro e não analisam que vão ter esse custo. Precisa saber para depois sábado, não descartar. Tipo sábado de manhã lá que teve um negócio lá na escola lá que eles estavam inaugurando, a moça do lar temporário ligando, olha aqui, ó, a Tiquinha teve uma discussão com a Gabriela. Aí ela mandou a foto, né? Elas estavam latindo lá, daqui a pouco, porque eu conheço cachorro que eu tenho também, né? Aí no fim a Gabriela pegou a orelha. A brincadeira da orelha deu R$200. Machuca. Mas assim, na questão assim, a culpa... a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Isso que eles fazem um preço social por conta de a gente ter acolhido da rua, né? Um fato importante que a gente estava conversando também é em relação aos animais. A gente falou se encontra o animal ali solto, como que faz, sobre a castração. E quando a gente encontra, talvez, um animal silvestre, um animal, enfim, doméstico, ele morto em algum lugar, né? A gente pode pegar, enterrar. Qual é a prática? Qual é o certo disso? A questão de enterrar animais, né? Pela legislação ambiental, a gente não pode enterrar nenhum, tá? Por conta da contaminação, né? Da água, do lençol freático, né? Então, isso já está determinado faz muito tempo. Então, hoje, essa prática não pode. Então, no caso, né, se você tem o animal em casa, né, tu vai dar o procedimento, no caso, ou a cremação, ou um veterinário, no caso, né, que faz a destinação adequada, né? E, no caso, um animal silvestre, você tem que chamar a secretaria, CEURBS, né? Secretaria de... Agora, não consigo te dizer exatamente Mas o que a quer prefeitura dizer assim, tem um local que você liga e eles vêm recolher. Eles vêm e recolhem. Porque o animal ele vai ficar ali exposto, bichos, cheiro, e dias ali. Aí não pode enterrar. Não pode. E o que a gente faz, né? É o silvestre, não é teu, não. Então tem um local que recolhe. CEURBS. E funciona? Funciona. Muito Na nossa rua lá temos bastante animais silvestres, né? Infelizmente... A pessoa não tem consciência, né? Eles são atropelados, né? Nossas capivaras, já tivemos 5 capivaras, as que eu tenho registro, né? 5 capivaras, 2 gambás, mais a aracuã, né? É que é uma avenida um pouco... E que acontece, asfaltaram há pouco tempo e não ele tem... acontece porque é na beira do rio e devagar mesmo. Às vezes elas parecem do nada também, né? Também tem, porque a pessoa gato não faz vai... muito isso, eu queria falar um pouquinho, a gente tem assim 3, 4 minutinhos para finalizar o programa, mas eu acho que é importante... quando você trouxe para mim ali no início do programa, o quanto um animal, quando ele tem ele perde uma patinha, ou quando ele tem um problema visual, por exemplo, o quanto ele se adapta rápido e se vira,
e o quanto nós humanos temos a dificuldade, né? Traz um pouquinho, assim, em um minutinho, que eu acho que é importante quem está em casa, às vezes, eu né, tô com essa dificuldade, tô com essa dor, e eu acho que a gente vai começar um ano novo aí, cheio de promessas, de repente tu vai ajudar algumas pessoas com a tua fala. Esse é um assunto que eu amo falar, porque eu fiz uma pós-graduação há um ano atrás de psicologia positiva, neurociências e mindfulness, isso em psicologia humana. Adoro isso. Então, eu fiz pensando também, né, porque o que eu entendia é que o animal era só um espelho de boa parte dos problemas do dono, né? Era só... E seria muito fácil a gente entender através do animal e até fazer o tutor conseguir olhar para o seu problema através do animal. Por que ele está agindo dessa forma? É reflexo. Eu posso, assim, se você duvida de mim, procura um programa de adestramento no YouTube, alguns, tanto de gato quanto de cachorro, e você vai ver que problemas todos os doutores falam, essa aqui não tem jeito, esse aqui morde, esse aqui não tem como sair passear na rua, não tem como ele deixar eu comer na mesa sentado com a minha esposa, todos não tem como. Vai lá, pega em uma hora, fala, mas como é que ele faz isso? Ele faz isso porque mudou quem está interagindo com ele. Isso é muito simples de fazer. Mas, né, precisa, obviamente, querer, né, e entender. E uma coisa que eu sempre busquei é o que eu podia aprender com eles dessa forma, desde criança. Eu sempre busquei isso daí. E uma das coisas que me chamou muita atenção era como a energia deles sai de uma energia calma e submissa para uma energia de brincadeira e de atividade em muito pouco tempo, né? E isso eu comecei a olhar como é que eles conseguem estar dormindo e levantar, sair correndo no minuto seguinte. Como é que eles conseguem estar com dor de ouvido que eu estou vendo nele aqui e está brincando. Como é que ele consegue ter um dente que está quase caindo e ele abana o rabo pro dono e vai lá no portão latir. Um ser humano nessa situação estaria deitado na cama chorando, pedindo atestado médico e berrando de dor. Na mesma situação. E a gente sabe que a dor, tanto para o animal quanto para a pessoa, existem os limiares da dor, mas os impulsos nervosos, o cérebro, tudo é igual. Né? Não existe o cachorro não sente. Sente, o gato sente também. A grande diferença é que eles não deixam que isso os limite como a gente deixa. Então a gente fica deitado na cama falando, eu tenho que trabalhar hoje, não vou, meu Deus. A gente pensa nos próximos passos, ele só pensa no agora. A gente pensa. Né? E aí é que... Então, e a gente se limita no nosso pensamento de achar que a gente não é capaz, ou não quer, ou não pode, e nessa trava a gente fica se limitando pelo nosso pensamento, coisa que eles não fazem. Então se eles estão com dor de dente, eles não ficam pensando na dor de dente. A hora que a dor de dente for um impedimento, ele vai deixar de fazer. E isso torna eles muito mais fortes do que a gente, e é algo que eu acho que a gente podia aprender com eles. Né? Então, gente, o André, eu vou pedir para você deixar o teu contato também, trouxe para nós, que eu acho que era muito importante. Eu sei que foi rapidinho, mas o quanto os pets se adaptam rápido à limitação, justamente por não pensar naquilo, só em agir, né? Então tá aí um insight bem importante, acho, do programa. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui hoje. Eu acho que foi fundamental para esse nosso período. Prometo a gente fazer mais programas com outras pessoas também, interagindo, né? Acho que trouxemos muita informação, muitas pessoas já sabem o que fazer. André, onde é que as pessoas te encontram e que recado você poderia deixar para eles? Então, vamos primeiro para o recado. O recado é que a gente sempre pode ser melhor amanhã, independente, eu não estou pronto, muito pelo contrário, eu tenho muito para aprender, muito para evoluir. Acho que o animal ele vem para auxiliar a gente nisso também, como a Cris falou, né? E ele vai ser um reflexo. Se o animal não está legal, se você pode fazer algo a mais por ele, é porque você ainda tem muito para melhorar também. Acho que esse é o recado que eu senti de deixar hoje. E principalmente Instagram eu gosto de deixar, porque ali você consegue até meu telefone e tal. Então meu Instagram está como AndréDella01. AndréDella01, você me encontra ali. Certo, ótimo. Cris? Eu gostaria de agradecer a oportunidade que você está me dando hoje, né, de passar um pouquinho da minha rotina, das informações, e a gente tem muito assunto ainda, né? Agradecer ao André também, porque sempre soma. E o que eu gostaria de deixar de recado aqui é respeito. Eu acho que é fundamental, né? É uma vida, ela não merece ser descartada. Eu acho que ela veio aqui para somar e fazer com que a gente evolua e todos nós sejamos seres humanos melhores. Minha rede social também, né? Vocês podem entrar em contato, é @RomualdoCristianeRose, e a gente vai conversando por lá. Gente, a Cris, ela ajuda muitos animais, então se vocês quiserem às vezes doar, né, dinheiro ou, né, coisas que os animais precisam, enfim, ela faz todo um trabalho muito bonito, eu acompanho, né, através dos grupos.
E tenho certeza que muitas pessoas podem ajudá-la também, né? Na tua própria rede social eles podem procurar. Sim, certo? tá tudo lá sempre prestado contas, né? Ótimo. Tá tudo lá certinho. Quero conhecer meu trabalho, é só me chamar. Eu indico muito bem usado com responsabilidade. Pode doar sem dó. Ótimo. Então, gente, quero agradecer, né, a audiência de vocês hoje. Agradecer também nossos patrocinadores, todos sempre nos acompanhando em relação ao nosso programa semanalmente aqui pela TV Galega. E também quero dizer para vocês que segunda-feira que vem nós vamos estar aqui novamente e com um tema incrível. Aguardo vocês. Até a próxima segunda-feira. Obrigada.